Nós vimos no vídeo anterior de que não aparece o termo evidência inicial na Bíblia. Logo, como é que a gente vai saber se uma pessoa é de fato convertida ou não? A marca do Espírito Santo, sem dúvida alguma, é a transformação de vida, é a confissão de Cristo Jesus e, sobretudo, a santificação. Vimos, portanto, que o foco não é o fenômeno, mas a transformação de vidas. Agora, vamos falar sobre algumas práticas atuais que são frequentemente encontradas, tanto em ambientes pentecostais quanto neopentecostais. Lembrando que o nosso objetivo não é fazer uma caricatura, pelo contrário, é mostrar de forma clara, pastoral e expositiva o que realmente a Bíblia nos diz. Dito isto, a gente vai observar algumas coisas que foram vivenciadas não apenas por este, mas sobretudo por muitos outros irmãos que estão nesses ambientes. A primeira coisa que eu tenho observado é a chamada autossugestão e a pressão psicológica. Como assim? As pessoas são orientadas num determinado dia para buscar essa evidência inicial, esse sinal, como marca do batismo no Espírito Santo, por exemplo, e elas são incentivadas a soltar a língua. Isso mesmo. As pessoas são orientadas a ficar repetindo termos como glória, 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 e assim por diante, sucessivamente, e começa a haver essa autossugestão e essa pressão manda as pessoas não pensar, simplesmente falar. Eu mesmo já fui orientado desta forma. Não digo de po- algo de ouvir dizer. Pelo contrário, eu vivenciei durante dezenas e centenas de cultos, os quais eu participei, principalmente na minha adolescência e início de juventude. Mas a gente observa justamente isto, alguns expedientes dessa natureza. Algumas pessoas são exortadas a soltar a língua, a não pensar, mas só falar, ademais, a deixar sair aquela palavra que está vindo na mente. Enfim, uma repetição até entrar em estado emocional. Mas qual é a grande dificuldade? É justamente essa indução psicológica, que não pode ser confundida como uma ação do Espírito Santo, tampouco uma ação soberana da parte de Deus. Nós temos um texto muito claro que fala sobre o mover de Deus. Eu digo até mesmo o legítimo mover de Deus. Porque em Atos capítulo 2 versículo 4 diz: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Note agora, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Observe que ninguém foi instruído a tentar falar línguas. As línguas vieram espontaneamente da parte do Espírito Santo. O que nós então entendemos é que o Espírito Santo de Deus não depende da técnica humana. Não precisa haver essa autossugestão, tampouco a pressão psicológica que é real nesses ambientes. Mas tem algumas outras práticas que eu verifiquei e faço questão de mencionar aqui, mas para chamar a sua atenção, não com o intuito, digo novamente, de fazer uma caricatura de grupos distintos dentro do cristianismo, mas nós temos eh, visto pessoas soprar palavras no ouvido da pessoa que está como um candidato ao batismo no Espírito Santo. Afinal, quem está buscando com toda a sinceridade, ela precisa estar naquele ambiente e as pessoas ficam então soprando palavras. Geralmente, fala sílabas estranhas no ouvido de uma pessoa, pede para a pessoa repetir. E qual é a grande dificuldade? Isso é um aprendizado humano e não um dom espiritual que vai contrariar a natureza sobrenatural do dom espiritual. Quero destacar 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo
de número 7 que diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Essa ação graciosa da parte de Deus é também uma ação soberana, porque no versículo de número 11 vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, as pessoas utilizar esse tipo de expediente através da imitação para que o outro venha assimilar, falando palavras estranhas, sílabas diferentes no ouvido da pessoa, pedir para repetir, e isso é uma aprendizagem humana, não é dom do Espírito Santo. E a gente entende, à luz de 1 Coríntios capítulo 12 que os dons do Espírito são distribuídos sobrenaturalmente, porque quem é que distribui? É o Espírito Santo. Logo, toda prática, toda autossugestão, toda pressão psicológica, todo tipo de imitação nesse aprendizado humano não deve prevalecer. Mas eu tenho visto aqui ou acolá algumas pessoas tentando ensinar a praticar, entre aspas, línguas. Como assim? Você diria? Bom, algumas pessoas são instadas a treinar em casa, isso mesmo. Outras pessoas são induzidas a ficar repetindo sonhos tidos como espirituais, alegando que quanto mais praticar, mais vai fluir. E qual é a grande dificuldade que nós vamos encontrar? É que transforma o dom espiritual em uma habilidade treinável, algo que pode ser aprendido. E isso é totalmente estranho ao Novo Testamento, porque a palavra dom, aqui nesse caso, é colocado como manifestação do Espírito, se refere a uma ação divina, graciosa, mas dentro da soberania divina. Lembra aquele aspecto de falar glória, glória, de uma forma mecânica, através da repetição? Quantas vezes eu mesmo ouvi falar glória até sair a língua, aquela linguagem, era uma repetição intensa e altamente emocional, porque buscava justamente a alteração emocional. E o problema todo é que aproxima-se de práticas de êxtase emocional, mas também faz lembrar de técnicas de indução. Não uma oração bíblica, mas são técnicas que vai induzindo. Mas o próprio Jesus, para se ter uma ideia, lá em Mateus, no capítulo de número 6, versículo 7, olha só o que ele nos diz. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Ou seja, aquela técnica de induzir a pessoa a falar não é bíblico e até mesmo o próprio Jesus vai proibir, digamos assim, esse tipo de prática, de não ficar repetindo, porque essa repetição mecânica, de fato, não tem nenhuma associação direta com o Espírito Santo. Mas nós vamos ainda observar o que nós podemos chamar de indução coletiva. E o que que seria isto? Seria aquele ambiente controlado, que vai ter uma música repetitiva, vai, por sua vez, ter aquela pressão do grupo, porque vai sugestionar, vai orientar para que você busque uma evidência inicial e vai gerar uma expectativa, porque todo mundo hoje vai receber, alegam alguns. E quando fala que todo mundo vai receber, as pessoas já ficam naquele ambiente, numa indução coletiva. Mas qual é o problema que nós temos observado? Que vai criar um efeito de massa. Porque pode sim produzir um monte de experiência, mas que não é de origem espiritual, senão psicológica. As pessoas foram induzidas coletivamente, num ambiente controlado.
Aí, além de criar um efeito da massa, as pessoas começam a falar, entre aspas, em línguas por uma pressão social, porque as pessoas estão sendo pressionadas a falar, porque se elas não falarem, elas não serão tidas como batizadas no Espírito Santo, segundo alguns grupos religiosos. Mas também, meus irmãos, existe o que a gente pode chamar de desejo de aceitação. As pessoas, quando estão num grupo, elas querem ser acolhidas, elas, por sua vez, elas precisam também de uma aceitação. E às vezes vai surgir nela esse desejo de serem aceitas no grupo, mediante aquilo que eles estão estipulando, nesse caso específico, por meio de uma, de uma manifestação audível, emitindo sons, desconhecidos, uma linguagem estranha. Mas a gente pode avançar porque existe uma associação obrigatória de línguas com o chamado batismo no Espírito Santo. Agora a gente precisa continuar com calma, tendo a Bíblia como fundamento, porque esse é um ponto central. Muitas igrejas ensinam que, se você não falar em línguas, não foi batizado do Espírito. Até estudos reconhecem que essa doutrina é construída a partir de Atos dos Apóstolos e não é explicitamente ensinada como regra universal, isto algumas pessoas. Mas quando a gente vai para a Bíblia, e isto que nos interessa, no capítulo 12, no versículo de número 30, olha só o que nos diz a palavra de Deus. E a gente precisa atentar para o que realmente Deus diz. Porque o apóstolo Paulo, ele vai fazendo algumas perguntas, é, a partir do versículo de número 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Verso 30. Todos têm os dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todas? Todos? Ou seja, quando fala falam todos em línguas, existe aqui uma resposta implícita. Não está no texto, não, explicitamente, mas de maneira implícita é não para cada uma das perguntas feitas pelo apóstolo Paulo. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Interpretam todos? Não. De modo que essa, o- essa associação obrigatória de línguas como sinal para o batismo do Espírito Santo não procede. Mas eu sei que dentro da teologia sistemática, dentro de livros, e de acordo com os ensinos, eles alegam que existe sim uma diferenciação. Os dons que são diferenciados, numa referência ao dom de língua ou variedade de língua, seria uma coisa, mas cada pessoa ainda assim teria que evidenciar um sinal físico. Aí eles alegam que é línguas estranhas. Mas vai surgir, como consequência, uma busca por experiência em vez de Cristo. Porque as pessoas vão buscar o batismo, as pessoas vão buscar o chamado fogo, o revestimento de poder, as pessoas vão buscar as línguas. E todas as vezes, quando há uma busca, quer no batismo no Espírito Santo, pelo fogo, pelas línguas, o problema todo é que desloca o foco de Cristo para a experiência. Porque é a experiência que vai ser buscada e não Cristo. E quando me reporto, por exemplo, a Hudson Taylor, em seu livro O Segredo dele, né, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, ele fala justamente que o segredo é a suficiência de Cristo, ou seja, Cristo bastava, Cristo era plenamente suficiente para tudo. De modo que não faltava absolutamente nada. Da mesma forma, quando há esse deslocamento do foco de Cristo para a experiência, a gente vai ter uma grande dificuldade. Outro
problema vai ser o evangelho. Desloca o evangelho para a manifestação, uma manifestação visível diante de todas essas questões que é relacionadas ao ambiente, à pressão psicológica, entre outras coisas. Mas quando nós vamos, por exemplo, para Atos, capítulo 1, no versículo 8, olha só o que nos diz a palavra de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o propósito do Espírito é o testemunho, não é o espetáculo. E alguns problemas que nós de forma resumida, podemos mencionar em relação à questão da prática. A autossugestão tem uma natureza psicológica e o problema todo que não é bíblico. O fato de soprar palavras tem como natureza a imitação, mas a grande questão que é artificial. Quando as pessoas começam a treinar línguas, vai usar uma técnica, e isto é antibíblico. O que nós vimos como repetição mecânica é altamente emocional em, em relação à sua essência, mas é condenada por Jesus, porque não deve usar vãs repetições, não utilizar. A pressão coletiva tem uma natureza social, porque aquela comunidade, aquele grupo espera que a pessoa venha evidenciar um tipo de manifestação, de som, etc e tal. Mas o problema todo que gera para uma manipulação, porque quando você vê algo da parte de Deus, é concedido de forma graciosa, sem um mérito humano, logo vai excluir toda a busca, toda a procura nesse sentido. E línguas como prova, quando tem como prática, tem uma natureza doutrinária, mas não é universal. Por causa de quê? Durante mais de 18 séculos, a igreja cristã no mundo inteiro jamais ensinou que a pessoa deveria buscar em línguas para ser batizado no Espírito Santo. Até porque, biblicamente falando, todos nós já fomos batizados no Espírito no ato da nossa conversão. Todos nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Aí nós observamos um contraste enorme. Fiquemos por aqui, mas vamos depois falar um pouco mais sobre o contraste. É, mas sempre analisando o nosso padrão bíblico. E a partir da Bíblia, a gente vai tecer mais comentários.